A proposta de Gabriel Drummond, 48, flutuou no ar refrigerado da Torre Cristal Executive Center, tão fria e polida quanto o mármore sob os pés de Lúcia Vasconcelos, 26. As palavras minha herdeira ressoaram na mente exausta da jovem, desenhando um abismo entre a realidade brutal que ela vivia e a opulência inalcançável que a cercava. Lúcia, com seu uniforme azul desbotado, sentiu um formigamento na ponta dos dedos, uma mistura de vertigem e uma centelha de indignação que lutava para se manifestar. Seus olhos, que momentos antes carregavam a tristeza silenciosa de quem foi renegada, agora brilhavam com uma pergunta irrespondível. Quem era aquele homem de terno impecável e postura régia para proferir tal absurdo? Com licença, ela conseguiu balbuciar, a voz mais rouca do que pretendia, o som de seus próprios sapatos de borracha arranhando o silêncio daquele andar executivo, que contrastava com a cacofonia familiar de Vila Progresso, onde morava. O cheiro de produtos de limpeza ainda impregnava suas narinas, uma lembrança constante de seu lugar no mundo. Gabriel não se moveu. Sua expressão era séria, mas não agressiva, apenas inabalavelmente determinada. Seus cabelos grisalhos, bem cuidados, emolduravam um rosto que denunciava inteligência e anos de decisões difíceis. Ele a observava como quem analisa um problema complexo, não como quem avalia uma faxineira. Você ouviu bem, Lúcia Vasconcelos. Sua situação é precária. Eu tenho meios. E um problema. Você tem uma criança em seu ventre que precisa de um futuro. Eu preciso de um legado. Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. Legado. Aquele homem falava de seu bebê, de sua própria carne e sangue, como se fosse uma peça de um tabuleiro de xadrez, uma transação. A raiva começou a ferver, suplantando o cansaço. Minha situação pode ser precária, mas meu filho não é um objeto para o senhor resolver seus problemas. Ela retrucou, erguendo o queixo, a fibra inquebrantável que a definia vindo à tona. A dignidade, mesmo que vestida em um uniforme desbotado, era palpável. Gabriel arqueou uma sobrancelha, um vislumbre de algo que Lúcia não conseguiu decifrar. Talvez respeito, talvez curiosidade, cintilando em seu olhar penetrante. Não o vejo como um objeto, Lúcia. Vejo uma vida, uma oportunidade. O pai biológico, em sua covardia, negou a essa criança um futuro seguro. Eu posso oferecer uma herança, educação, segurança, tudo o que você, sozinha, lutaria para dar. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Não é caridade, Lúcia. É um pacto, uma parceria. Eu ofereço o nome, o futuro, a estrutura. Você oferece a vida, o amor maternal que eu jamais poderei dar. As palavras eram sedutoras em sua crueza, em sua lógica implacável. Lúcia, apesar da indignação, sentiu um calafrio na espinha. Ela pensou na kitnet minúscula em Vila Progresso, nas contas que se acumulavam, na comida racionada, na vergonha de ter que pedir ajuda, na ameaça constante da insegurança. Pensou nas noites insones, nos medos silenciosos sobre como proteger aquela nova vida que crescia dentro dela. A ideia de Gabriel, por mais absurda que parecesse, plantava uma semente de esperança proibida em seu coração castigado. E o que o senhor ganharia com isso? Ela perguntou. A voz agora um sussurro de desconfiança, a adrenalina começando a baixar e a realidade se impor. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Um herdeiro, um propósito além dos negócios, uma continuidade para o meu nome, para a minha fortuna. Eu sou Gabriel Drummond, o nome fala por si. Sem descendentes diretos, meu império se fragmentará. Você pode me dar isso. Ele a fitou, e por um instante, Lúcia viu algo além do empresário frio, uma solidão profunda, um vazio que nenhuma fortuna poderia preencher. O senhor está falando de adotar meu filho? Como se compra um filhote de cachorro? Lúcia reagiu, a voz embargada. A imagem de seu bebê tirado dela fez seu estômago revirar. Não, Gabriel corrigiu, sua voz suave, mas firme. Não estou falando de adoção no sentido tradicional, de tirá-lo de você. Estou falando de uma filiação. Você seria a mãe. Eu seria o provedor, o patriarca. Uma nova família, de uma forma diferente. Você viveria no meu mundo. A criança cresceria no meu mundo, mas com o seu amor.
Teríamos um contrato de filiação e legado que formalizaria tudo. Ele seria meu herdeiro, com o nome Drummond, e você estaria ao seu lado. Uma vida sem privações, com todas as oportunidades. A mente de Lúcia girava. O contrato de filiação e legado. O nome Drummond. A residencial Alto Jatobá, as mansões que ela via apenas de longe nos bairros nobres, agora uma possibilidade. O choque de mundos era tão avassalador que mal conseguia processar. De faxineira em uma das torres mais altas da cidade, limpando a riqueza que não lhe pertencia, para a mãe do herdeiro de um dos homens mais ricos da Vila Progresso. A proposta era um redemoinho que ameaçava engoli-la. Eu preciso pensar, ela disse, sentindo o corpo tremer. Gabriel assentiu. Pense, mas não demore. A vida e a barriga não esperam. Ele lhe estendeu um cartão de visitas, dourado e pesado, com apenas um número de telefone e um endereço de e-mail. Ligue quando estiver pronta para conversarmos seriamente. Com um aceno discreto, ele se afastou, deixando Lúcia sozinha no corredor silencioso, o cartão frio em sua mão suada. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Lúcia. Em sua pequena kitnet na Vila Progresso, com as paredes finas que deixavam passar os ruídos da rua e o cheiro de comida dos vizinhos, ela se sentia mais isolada do que nunca. O uniforme azul desbotado parecia mais pesado e o balde de limpeza um fardo insuportável. Ela se pegava olhando para o cartão de Gabriel Drummond, as letras em relevo brilhando sob a luz fraca da lâmpada, como um farol em meio à escuridão. O medo de arriscar de cair em uma armadilha colidia com a imagem do futuro que Gabriel pintara. Um futuro onde seu filho não passaria fome, não sentiria frio, não sofreria as mesmas privações que ela. Uma noite, sentada na beira da cama, acariciando a barriga que já começava a despontar, Lúcia tomou sua decisão. Era por seu filho, por aquela vida inocente que ela jurara proteger. A dignidade era importante, sim, mas o amor materno incondicional era maior. Ela não tinha orgulho o suficiente para negar ao seu bebê a chance de uma vida melhor. No dia seguinte, com as mãos trêmulas, ela discou o número. A voz de Gabriel era a mesma, grave e resoluta, quando ele atendeu. Sem rodeios, ele a convidou para um encontro formal em seu escritório particular, na Torre Crystal Executive Center. Não era o mesmo corredor de antes, mas um espaço de poder, com janelas panorâmicas que revelavam a vastidão da metrópole. Ali, sentado à frente de uma mesa imponente de mogno, Gabriel explicou os termos do contrato de filiação e legado. Não era um acordo simples. Exigia que Lúcia se mudasse para a residencial Alto Jatobá, vivesse sob o mesmo teto que ele, assumisse as responsabilidades de mãe do futuro herdeiro Drummond e aceitasse a intervenção dele na educação e no futuro da criança. Tudo seria feito com os melhores advogados, de forma irrevogável. Lúcia fez perguntas difíceis, tentando entender cada vírgula. Ela queria ter certeza de que não perderia seu filho, que seu amor não seria comprado ou substituído. Gabriel garantiu que o contrato blindava seu papel de mãe, que ela teria voz ativa em tudo, e que a intenção não era roubar seu filho, mas sim construir uma família, ainda que de maneira não convencional. Ele parecia genuinamente empenhado em seu propósito. E Lúcia, contra todas as suas defesas, sentiu um fio tênue de confiança se formar. Ela assinou. Não era uma assinatura feita com alegria, mas com a seriedade de quem assume um juramento sagrado. A mudança para a residencial Alto Jatobá foi um choque de mundos em sua forma mais literal. Deixando para trás a agitação e a simplicidade de Vila Progresso, Lúcia adentrou um universo de mármore polido, jardins meticulosamente cuidados e um silêncio que inicialmente a oprimia. A mansão de Gabriel, moderna e imponente, exalava uma grandiosidade que a fazia sentir-se uma intrusa. Seus poucos pertences, embalados em caixas de papelão, pareciam ridículos em meio a obras de arte e móveis de design. Gabriel a recebeu com sua habitual formalidade, mas também com uma eficiência que beirava a frieza. Ele a apresentou à equipe da casa, a governanta discreta, os jardineiros, os seguranças. Esta é Lúcia Vasconcelos, ele disse, a voz sem emoção. Ela morará conosco agora. Respeitem-na como fariam comigo.
Lúcia sentiu um rubor de vergonha subir-lhe ao rosto. Ela não era uma empregada, nem uma visita, nem uma esposa. Era uma categoria nova, incompreendida, uma incógnita. Os primeiros meses na mansão foram um desafio constante. Lúcia sentia-se um peixe fora d'água. Acostumada à labuta diária, à autonomia de sua vida simples, ela agora tinha tudo à disposição. Mas sentia-se presa, sem propósito. Não havia chão para esfregar, nem louça para lavar, nem roupa para passar. Seus dias eram preenchidos com consultas médicas com os melhores obstetras da cidade, aulas de preparo para o parto e a solidão opulenta dos vastos cômodos. Ela caminhava pelos jardins majestosos, sentindo o sol na pele, mas a ausência de um trabalho físico, de uma rotina significativa, a corroía. Gabriel, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa. Ele trabalhava longas horas, imerso em seus negócios, mas sempre garantia que Lúcia tivesse tudo o que precisava. Ele a convidava para refeições, onde o silêncio era preenchido apenas pelo tinir dos talheres e por conversas formais sobre a saúde do bebê ou sobre a economia. Lúcia percebia a rigidez em seus ombros, a seriedade em seus olhos, a aura de isolamento que o cercava mesmo em seu próprio lar. Ele parecia um rei em seu castelo, mas um rei sem rainha, sem herdeiro ainda, vivendo uma existência de sucesso material, mas de profunda solidão. Com o tempo, pequenas frestas começaram a surgir. Lúcia, em sua honestidade prática, não conseguia se calar diante de algumas situações. Quando a governanta tentou impor regras excessivamente formais para seu bem-estar, Lúcia, grávida e cansada, pediu com delicadeza, mas firmeza, que a deixassem em paz para andar descalça no gramado. Gabriel, que testemunhou o episódio, deu um sorriso discreto. Quando ele a viu lutando para montar um berço de bebê, que ela insistiu em montar sozinha, para sentir-se útil, ele, sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela e, com uma paciência inesperada, a ajudou a encaixar as peças. Nesses pequenos momentos, Lúcia começou a ver um lado diferente de Gabriel. Não apenas o milionário, mas o homem que observava o mundo com uma perspicácia aguçada, que era capaz de um altruísmo não convencional e que, talvez, também estivesse aprendendo a navegar essa nova e estranha parceria. Ele a questionava sobre sua vida em Vila Progresso, sobre seus sonhos antes do abandono. E Lúcia, surpreendendo-se, começou a se abrir. Falou da esperança que tinha, da alegria de ser mãe, da dor do abandono, mas também da resiliência que a empurrava para a frente. A notícia do arranjo incomum não demorou a se espalhar. Gabriel Drummond, o enigmático magnata que nunca se casara ou tivera filhos, de repente teria um herdeiro, nascido de uma faxineira que ele havia resgatado. Os jornais de fofoca e as colunas sociais de Vila Progresso fervilhavam. O choque de mundos, antes restrito à mansão, explodia agora na esfera pública. Lúcia, pela primeira vez, sentiu o peso do escrutínio social. Comentários maldosos, olhares de curiosidade e desprezo a seguiam em todo lugar. Alguns a viam como uma oportunista, outros como uma coitada. A mãe de Gabriel, uma socialite antiga e implacável chamada Dona Cecília, foi a personificação do preconceito. Ela chegou à mansão como um furacão, seus olhos frios avaliando Lúcia de cima a baixo. "Então é você", ela sibilou, sem disfarçar o desdém. "A menina que Gabriel está usando para ter um herdeiro. Pensei que meu filho tivesse mais discernimento." Que desastre para o nome Drummond. Lúcia, grávida e exausta, sentiu o sangue ferver. Ela respirou fundo, lembrando-se de que não estava ali por si mesma, mas por seu filho. "Dona Cecília, eu não sou um desastre, e meu filho também não será. Gabriel e eu fizemos um acordo. E o senhor, seu filho, se o senhor não se importa, não é uma criança que se compra. É uma vida." Gabriel, que havia entrado na sala no meio da discussão, observava a cena, uma linha dura em sua mandíbula. Ele não tolerava desaforos, e ver Lúcia, com sua dignidade inabalável, enfrentando sua própria mãe, despertou nele uma fúria silenciosa. "Mãe", ele disse, a voz fria como gelo, "pare. Lúcia é a mãe do meu futuro filho, e ela merece todo o respeito. Este acordo é meu e não seu." Dona Cecília recuou, chocada com a firmeza de Gabriel.
Aquela foi a primeira vez que Lúcia ouviu defendê-la abertamente, sem meias palavras, sem a formalidade habitual. Naquele momento, no meio do julgamento social e da fúria familiar, Lúcia percebeu que não estava sozinha. O pacto estava se transformando em algo mais, algo que nem o dinheiro, nem o status social podiam definir. O nascimento do bebê foi o ponto de virada, o verdadeiro clímax de sua jornada. Foi uma noite longa e difícil. Gabriel, apesar de sua postura sempre controlada, estava visivelmente apreensivo. Ele permaneceu ao lado de Lúcia, segurando sua mão com uma firmeza que ela não esperava, seus olhos revelando uma mistura de medo e expectativa. Quando o choro forte e saudável do bebê ecoou pela sala de parto, um silêncio reverente tomou conta. O médico entregou a pequena criatura para Lúcia, e ela a aninhou em seus braços, a pele quente contra a sua. Uma menina. Lúcia sentiu uma torrente de amor incondicional, um amor puro e avassalador que apagou todas as dores e dúvidas. Ela chamou-a de Aurora, um nome que Gabriel havia sugerido durante uma de suas raras conversas sobre a expectativa da chegada. Gabriel se aproximou, hesitante, e Lúcia, com um sorriso de exaustão e alegria, ofereceu a ele a filha. Ele a pegou nos braços, com uma delicadeza surpreendente para um homem tão imponente. Seus olhos, que Lúcia sempre vira tão calculistas e reservados, agora estavam mareados de uma emoção profunda e crua. Ele olhou para a pequena Aurora, depois para Lúcia, e um sorriso genuíno e desarmado abriu-se em seu rosto. Não era o sorriso de um milionário que finalmente havia assegurado seu legado, mas o de um pai que acabara de conhecer o amor. Naquele instante, Lúcia soube que o contrato de filiação e legado era apenas um pedaço de papel. O verdadeiro elo havia sido forjado. A vida na residencial Alto Jatobá, com Aurora, transformou-se completamente. O silêncio opulento da mansão deu lugar ao choro de bebê, às risadas, aos brinquedos espalhados. Lúcia encontrou um propósito renovado, não apenas como mãe, mas como parte integrante daquele lar. Ela ensinava a Aurora canções de ninar simples de Vila Progresso, contava histórias e enchia a casa com a energia vibrante de seu amor materno. Gabriel, por sua vez, foi irreconhecível. O empresário austero deu lugar a um pai carinhoso e presente. Ele passava as manhãs brincando com Aurora, mesmo antes de ir para o escritório. Lia livros de histórias, embalava-a para dormir, e seus olhos observadores agora estavam fixos na pequena que crescia e florescia. Lúcia o via, às vezes, sentado no chão da sala de estar, observando Aurora engatinhar, um sorriso suave nos lábios. Ele estava aprendendo a amar de uma forma que nunca imaginou ser possível. A relação entre Lúcia e Gabriel evoluiu de um pacto audacioso para um amor improvável, mas profundo. Eles se tornaram confidentes, parceiros na criação de Aurora e, inevitavelmente, amantes. Não foi um romance de contos de fadas, mas um amor construído sobre respeito mútuo, admiração pela resiliência um do outro e a partilha de um propósito maior, criar uma família. Lúcia percebeu que a autenticidade e a força de seu amor materno haviam tocado a alma solitária de Gabriel, e ele, por sua vez, ofereceu a ela não apenas segurança, mas um amor protetor e uma parceria verdadeira. Em um dia ensolarado, sentado nos jardins da residencial Alto Jatobá, com Aurora brincando aos seus pés, Gabriel Drummond puxou o contrato de filiação e legado do bolso. O documento que selara o destino dos três parecia agora um mero formalismo. Ele olhou para Lúcia, que sorria para a filha, a expressão de cansaço substituída por uma alegria radiante. "Lúcia", ele disse, a voz suave. "Lembra-se disso?" Ela olhou para o documento, o símbolo de um começo tão inusitado e desesperado. "Lembro", ela respondeu, uma ponta de melancolia e gratidão em sua voz. Gabriel rasgou o contrato em 1000 pedaços, que voaram com o vento. "Não precisamos mais disso", ele disse, seus olhos encontrando os dela. "A Aurora é nossa filha, nosso amor, nossa família. Isso é a maior herança que podemos dar a ela, e a nós mesmos." Lúcia sentiu as lágrimas brotarem, mas eram lágrimas de pura felicidade. O homem que a havia confrontado com uma proposta chocante, o milionário enigmático que buscava um legado,
Havia encontrado algo muito mais valioso: um lar, um amor e uma família onde menos se esperava. A faxineira de Vila Progresso e o magnata de Torre Cristal Executive Center haviam derrubado preconceitos, questionado valores sociais e descoberto que a riqueza mais profunda não estava nas contas bancárias, mas no amor que os unia. Aurora, a filha deles, era a prova viva de que o amor em suas formas mais inesperadas pode ser a maior das heranças, capaz de construir uma família completa e feliz, apesar de todas as adversidades e das convenções sociais. A vida deles, que começou com um abandono e uma proposta audaciosa, floresceu em um jardim de amor e plenitude, reescrevendo o que significava ser uma família. O destino, muitas vezes, tece seus fios em tapeçarias improváveis, juntando mundos que jamais deveriam se tocar. No coração de uma cidade onde o brilho do ouro ofuscava a dura realidade, uma vida simples estava prestes a colidir com um império, não por acaso, mas por uma proposta que desafiava a lógica e prometia redefinir o significado de legado, amor e família. O peso daquele cartão de visitas, com suas letras douradas sobre um fundo escuro, era quase insuportável na palma da mão de Lúcia. De volta à sua pequena kitnet na Vila Progresso, o ar pesado da noite carregava o cheiro de fritura dos bares próximos e o som ininterrupto do tráfego. Ela o observava sob a luz amarelada da única lâmpada, sentindo a rugosidade do papel de alta gramatura. Um contraste gritante com a aspereza de seu uniforme azul desbotado, jogado sobre a cadeira. A voz de Gabriel, grave e calculista, ecoava em sua mente, repetindo a oferta: minha herdeira. Era um convite ao abismo ou uma ponte para a salvação. Lúcia, deitada em sua cama rangente, acariciava a barriga que, embora ainda discreta, já era o centro de seu universo. Cada movimento minúsculo dentro dela era um lembrete de sua promessa: proteger aquela vida a todo custo. Mas como? O abandono cruel do pai de seu filho a deixara em um vácuo de desesperança. As contas se acumulavam. O aluguel atrasado era uma ameaça constante, e o futuro, antes um horizonte de sonhos simples, agora se apresentava como um nevoeiro denso e impenetrável. Ela se levantou, sentindo o corpo exausto, e caminhou até a janela. A paisagem de Vila Progresso se estendia à sua frente. Telhados amontoados, postes de luz piscando intermitentemente, a vida pulsante e sofrida de um bairro que não conhecia o luxo. Ali, ela era apenas mais uma, lutando por cada dia. A proposta de Gabriel não era caridade. Era um negócio, ele deixara claro. Um pacto. Mas um pacto que oferecia uma promessa irrecusável. Segurança. Um nome. Um futuro. Tudo o que ela, em sua solidão e vulnerabilidade, não podia garantir. A mente de Lúcia era um campo de batalha. Seu orgulho gritava. A ideia de entregar seu filho, mesmo que parcialmente, para ser o legado de um estranho, soava como uma venda, uma traição à sua própria fibra. Mas a voz da razão, sussurrada pelo instinto materno, era mais forte. O que era o orgulho quando comparado ao bem-estar de sua criança? A dignidade, ela percebeu, não se vestia de luxo ou de miséria, mas da capacidade de fazer o que era certo, por mais doloroso que fosse. E o certo, naquele momento, parecia ser aceitar o que de outra forma seria inatingível. Os dias se arrastaram, cada hora um fardo de incertezas. Lúcia continuava a trabalhar. O cheiro de desinfetante e o brilho do mármore na Torre Cristal Executive Center eram uma tortura diária, lembrando-a do mundo que Gabriel habitava. Ela via as mulheres elegantes, com seus sapatos caros, suas vidas aparentemente perfeitas, e sentia a pontada da diferença, mas também a força de sua própria resiliência. Naqueles dias, ela se pegava mentalmente ensaiando a conversa com Gabriel, tentando antecipar cada pergunta, cada condição. Ela precisava proteger seu filho de tudo, até mesmo da generosidade interesseira de um milionário. Uma noite, com o estômago ronronando de fome, mas com a mente focada no pequeno ser que crescia, Lúcia pegou o telefone. As mãos tremiam e o suor escorria pela testa. Discando os números gravados no cartão dourado, ela sentiu que estava selando não apenas seu destino, mas o de seu filho. A voz grave de Gabriel atendeu no segundo toque, sem surpresa, como se soubesse que ela ligaria.
Sem rodeios, ele marcou um novo encontro em seu escritório particular, um lugar ainda mais imponente e reservado que os corredores que Lúcia costumava limpar. O escritório de Gabriel era um santuário de poder. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da Vila Progresso, a metrópole estendendo-se em uma tapeçaria de luzes e sombras, um mundo que Lúcia via todos os dias, mas do qual nunca fora parte. Gabriel estava sentado à frente de uma mesa de mogno maciço, seus olhos penetrantes avaliando Lúcia enquanto ela se sentava na poltrona de couro macio, sentindo-se pequena e deslocada. Ele não usou eufemismos, explicou cada cláusula do contrato de filiação e legado, um documento que parecia ter centenas de páginas, redigido por advogados renomados. Lúcia seria a mãe, teria voz ativa na educação e no dia a dia da criança, mas o bebê carregaria o nome Drummond e seria o herdeiro legítimo de Gabriel. A mudança para a residencial Alto Jatobá era compulsória. A criança cresceria em seu mundo, cercada de privilégios e expectativas. Eu não quero perder meu filho, Lúcia disse, a voz embargada, a única concessão que faria à sua vulnerabilidade. Eu serei a mãe, não um anexo, não uma babá. Gabriel a fitou, e por um instante, a frieza habitual de seus olhos pareceu suavizar-se. Lúcia, minha intenção não é roubar seu filho de você. Pelo contrário, é dar a ele uma base que, sozinho, eu não poderia. E a você, um lar seguro onde possa amá-lo e criá-lo. Eu ofereço a estrutura. Você oferece o amor que nenhuma fortuna pode comprar. O contrato garante seu papel de mãe. É para proteger a todos nós. Ele explicou que, sem herdeiros diretos, sua vasta fortuna, construída ao longo de décadas, seria diluída e fragmentada após sua morte. Ele precisava de uma continuidade, de um nome para levar adiante seu legado empresarial e social. Lúcia compreendeu que, para Gabriel, aquilo era mais do que um desejo. Era uma necessidade de controle, de propósito, e talvez, no fundo de sua alma solitária, uma necessidade de afeto, ainda que mascarada por termos legais. Após horas de perguntas e respostas, com a mente exausta, mas com uma clareza renovada, Lúcia tomou a caneta. Sua assinatura, embora tremida, era firme em seu propósito. Não era uma assinatura de alegria ou de entrega, mas de um juramento à vida que crescia dentro dela. Ela não estava vendendo seu filho, estava garantindo seu futuro, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo que lhe era completamente estranho. A mudança para a residencial Alto Jatobá foi como atravessar um portal para outra dimensão. Lúcia se despediu da agitação e da familiaridade de Vila Progresso, das ruas barulhentas e dos vizinhos que, apesar de tudo, lhe ofereciam um senso de comunidade. A mansão de Gabriel, moderna e imponente, cercada por jardins majestosos, exalava um silêncio que a oprimia. Seus poucos pertences, embalados em caixas de papelão surradas, pareciam diminutos e ridículos em meio aos móveis de design e às obras de arte que adornavam os vastos cômodos. Gabriel a recebeu com sua formalidade habitual, mas também com uma eficiência quase militar. Ele a apresentou à equipe da casa. A governanta, Dona Odete, uma mulher de poucas palavras e olhar inquisidor. Os jardineiros, os seguranças. Esta é Lúcia, ele disse, a voz sem emoção. Ela morará conosco agora. Tratem-na com o mesmo respeito que me dedicam. Lúcia sentiu um rubor de vergonha subir-lhe ao rosto. Não era uma empregada, nem uma visita, nem uma esposa. Era uma categoria nova, incompreendida, uma incógnita. Ela era a mãe do futuro herdeiro, e isso a tornava uma anomalia naquele universo de regras e etiquetas. Os primeiros meses na mansão foram um teste de resistência para Lúcia. Acostumada à labuta diária, à autonomia de sua vida simples, ela agora tinha tudo à disposição, mas sentia-se presa, sem propósito. Não havia chão para esfregar, nem louça para lavar, nem roupa para passar. Seus dias eram preenchidos com consultas médicas com os melhores obstetras da cidade, aulas de preparo para o parto. Ela até tentou aprender a tocar piano, mas a solidão opulenta dos vastos cômodos a corroía. O brilho do sol nos jardins era lindo, mas a ausência de um trabalho físico, de uma rotina significativa, a fazia sentir-se inútil. Ela caminhava pelos jardins majestosos, as mãos vazias,
a mente cheia de pensamentos. Gabriel, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa, quase profissional. Ele trabalhava longas horas, imerso em seus negócios, mas sempre garantia que Lúcia tivesse tudo o que precisava. As refeições eram formais, o silêncio preenchido apenas pelo tinir dos talheres e por conversas protocolares sobre a saúde do bebê ou sobre os acontecimentos econômicos. Lúcia percebia a rigidez em seus ombros, a seriedade em seus olhos, a aura de isolamento que o cercava mesmo em seu próprio lar. Ele parecia um rei em seu castelo, mas um rei sem rainha, sem um herdeiro ainda, vivendo uma existência de sucesso material, mas de profunda solidão. Com o tempo, pequenas frestas começaram a surgir na muralha de formalidade que os separava. Lúcia, em sua honestidade prática e inquebrantável, não conseguia se calar diante de algumas situações. Certa tarde, enquanto tentava montar um berço que insistira em montar sozinha, para sentir-se útil, as instruções complexas e as peças teimosas a deixavam frustrada. Gabriel, que havia acabado de chegar do trabalho, a observou por um instante, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela e, com uma paciência inesperada, a ajudou a encaixar as peças, seus dedos longos e fortes, mostrando uma habilidade surpreendente. Foi um momento simples, mas significativo, de trabalho compartilhado e silêncio compreensivo. Em outra ocasião, Lúcia, sentindo falta do contato com a natureza e do barulho da vida real, pediu para o motorista levá-la a uma feira de rua. Ela voltou com uma sacola de frutas frescas e ervas aromáticas, sentindo-se revigorada. Ao vê-la preparando um chá com as ervas colhidas, Gabriel se aproximou. — O que é isso? Perguntou, o aroma invadindo o ar perfumado da sala. Lúcia, com um sorriso, explicou os benefícios de cada erva, falando da sabedoria popular de Vila Progresso. Gabriel a ouvia com genuína curiosidade, fazendo perguntas sobre sua vida, sobre seus sonhos antes do abandono. E Lúcia, surpreendendo-se, começou a se abrir. Falou da esperança que tinha, da alegria de ser mãe, da dor do abandono, mas também da resiliência que a empurrava para a frente. Nesses pequenos momentos, Lúcia começou a ver um lado diferente de Gabriel. Não apenas o milionário, mas o homem que observava o mundo com uma perspicácia aguçada, que era capaz de um altruísmo não convencional e que talvez também estivesse aprendendo a navegar essa nova e estranha parceria. A notícia do arranjo em comum não demorou a se espalhar como um rastilho de pólvora pela Vila Progresso. Gabriel, o enigmático magnata que nunca se casara ou tivera filhos, de repente teria um herdeiro, nascido de uma faxineira que ele havia resgatado. Os jornais de fofoca e as colunas sociais fervilhavam. O choque de mundos, antes restrito à mansão, explodia agora na esfera pública. Lúcia, pela primeira vez, sentiu o peso do escrutínio social. Comentários maldosos, olhares de curiosidade e desprezo, a seguiam em todo lugar. Alguns a viam como uma oportunista, outros como uma coitada, uma peça no tabuleiro de xadrez de um homem rico. A dignidade de Lúcia foi posta à prova como nunca antes. A personificação de todo o preconceito e desdém chegou na forma de Cecília, a mãe de Gabriel. Uma socialite antiga e implacável, ela invadiu a mansão como um furacão, seus olhos frios avaliando Lúcia de cima a baixo, da cabeça aos pés. Seus lábios finos se curvaram em um desprezo mal disfarçado. — Então é você, Cecília sibilou, a voz como gelo. A menina que Gabriel está usando para ter um herdeiro. Pensei que meu filho tivesse mais discernimento. Que desastre para o nome Drummond. Ela lançou um olhar cortante para Lúcia, como se a mera presença da jovem manchasse a história de sua família. Lúcia, grávida e exausta, sentiu o sangue ferver. Ela respirou fundo, lembrando-se de que não estava ali por si mesma, mas por seu filho. A força que a mantivera de pé em Vila Progresso reacendeu-se em seu peito. Cecília, ela respondeu, a voz calma, mas firme, erguendo o queixo com a dignidade que era sua marca registrada. Eu não sou um desastre, e meu filho também não será. Gabriel e eu fizemos um acordo, e o senhor seu filho, se a senhora não se importa, não é uma criança que se compra. É uma vida. É o meu filho. A audácia de Lúcia em se dirigir à matriarca com tanta franqueza chocou Cecília,
que recuou sem palavras por um instante. Gabriel, que havia entrado na sala no meio da discussão, observava a cena, uma linha dura em sua mandíbula. Ele não tolerava desaforos e ver Lúcia com sua fibra inquebrantável, enfrentando sua própria mãe, despertou nele uma fúria silenciosa, mas poderosa. Mãe, ele disse, a voz fria como gelo, cada palavra pesando no ar. Pare. Lúcia é a mãe do meu futuro filho, e ela merece todo o respeito. Este acordo é meu e não seu, e o nome Drummond, para a senhora saber, só ganha mais valor com a verdade e a dignidade. Cecília recuou ainda mais, chocada com a firmeza e a frieza de Gabriel. Aquela foi a primeira vez que Lúcia ouviu defendê-la abertamente, sem meias palavras, sem a formalidade habitual. Naquele momento, no meio do julgamento social e da fúria familiar, Lúcia percebeu que não estava sozinha. O pacto estava se transformando em algo mais, algo que nem o dinheiro, nem o status social podiam definir. Era uma aliança, era uma promessa silenciosa de proteção. O nascimento do bebê foi o ponto de virada, o verdadeiro clímax de sua jornada. Foi uma noite longa e difícil, em uma suíte particular de um dos melhores hospitais da cidade. Lúcia sentia o corpo exausto, a dor pulsando, mas a determinação de trazer seu filho ao mundo a impulsionava. Gabriel, apesar de sua postura sempre controlada, estava visivelmente apreensivo. Ele permaneceu ao lado de Lúcia, segurando sua mão com uma firmeza que ela não esperava, seus olhos revelando uma mistura de medo e expectativa. Ele enxugava o suor de sua testa, murmurava palavras de encorajamento, sua presença uma âncora em meio ao turbilhão. Quando o choro forte e saudável do bebê ecoou pela sala de parto, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Lúcia sentiu uma torrente de alívio e amor incondicional, um amor puro e avassalador que apagou todas as dores e dúvidas. O médico entregou a pequena criatura para Lúcia e ela a aninhou em seus braços, a pele quente contra a sua, uma menina. Lúcia a chamou de Clara, um nome simples que Gabriel havia sugerido durante uma de suas raras conversas sobre a expectativa da chegada. Um nome que evocava luz e clareza, a nova aurora que se abria em suas vidas. Gabriel se aproximou hesitante e Lúcia, com um sorriso de exaustão e alegria, ofereceu a ele a filha. Ele a pegou nos braços com uma delicadeza surpreendente para um homem tão imponente. Seus olhos, que Lúcia sempre vira tão calculistas e reservados, agora estavam mareados de uma emoção profunda e crua. Ele olhou para a pequena Clara, depois para Lúcia, e um sorriso, genuíno e desarmado, abriu-se em seu rosto. Não era o sorriso de um milionário que finalmente havia assegurado seu legado, mas o de um pai que acabara de conhecer o amor. Naquele instante, Lúcia soube que o contrato de filiação e legado era apenas um pedaço de papel. O verdadeiro elo havia sido forjado. A vida na residencial Alto Jatobá com Clara transformou-se completamente. O silêncio opulento da mansão deu lugar ao choro de bebê, às risadas, aos brinquedos espalhados pelo chão de mármore polido. Lúcia encontrou um propósito renovado, não apenas como mãe, mas como parte integrante daquele lar. Ela ensinava a Clara canções de ninar simples de Vila Progresso, contava histórias da sua infância e enchia a casa com a energia vibrante de seu amor materno. A presença de Clara trouxe vida e calor aos cômodos, antes frios e formais. Gabriel, por sua vez, foi irreconhecível. O empresário austero deu lugar a um pai carinhoso e presente. Ele passava as manhãs brincando com Clara no tapete da sala, mesmo antes de ir para o escritório. Lia livros de histórias, com sua voz grave se suavizando em sussurros. Embalava-a para dormir, seus olhos observadores, agora fixos na pequena que crescia e florescia. Lúcia o via às vezes sentado no chão, observando Clara engatinhar, um sorriso suave nos lábios. Ele estava aprendendo a amar de uma forma que nunca imaginou ser possível, descobrindo uma dimensão de si mesmo que a fortuna e o poder jamais poderiam tocar. A relação entre Lúcia e Gabriel evoluiu de um pacto audacioso para um amor improvável, mas profundo. Eles se tornaram confidentes, parceiros na criação de Clara e, inevitavelmente, amantes. Não foi um romance de contos de fadas, mas um amor construído sobre respeito mútuo,
admiração pela resiliência um do outro e a partilha de um propósito maior: criar uma família. Lúcia percebeu que a autenticidade e a força de seu amor materno haviam tocado a alma solitária de Gabriel, derretendo as barreiras que ele construíra ao longo da vida. E ele, por sua vez, ofereceu a ela não apenas segurança e um futuro para Clara, mas um amor protetor, uma parceria verdadeira e um lar onde ela, finalmente, se sentia em casa. Em um dia ensolarado, sentado nos jardins da residencial Alto Jatobá, com Clara brincando aos seus pés, rindo enquanto um passarinho se aproximava, Gabriel puxou o contrato de filiação e legado do bolso interno de seu paletó. O documento que selara o destino dos três parecia agora um mero formalismo, uma relíquia de um passado distante. Ele olhou para Lúcia, que sorria para a filha, a expressão de cansaço substituída por uma alegria radiante e a serenidade de quem encontrara seu lugar no mundo. Lúcia, ele disse, a voz suave, seus olhos encontrando os dela com uma ternura que antes lhe era estranha, lembra-se disso? Ela olhou para o documento, o símbolo de um começo tão inusitado e desesperado, de uma decisão que mudara suas vidas para sempre. Lembro, ela respondeu, uma ponta de melancolia se misturando à gratidão em sua voz. Gabriel rasgou o contrato em 1000 pedaços pequenos que voaram com a brisa suave, perdendo-se entre as folhas dos jardins. Não precisamos mais disso, ele disse, seus olhos encontrando os dela. Clara é nossa filha, nosso amor, nossa família. Isso é a maior herança que podemos dar a ela, e a nós mesmos, uma herança que nenhuma cláusula legal poderia definir e que nenhuma fortuna poderia comprar. Lúcia sentiu as lágrimas brotarem, mas eram lágrimas de pura felicidade, de uma plenitude que nunca imaginara ser possível. O homem que a havia confrontado com uma proposta chocante, o milionário enigmático que buscava um legado e um propósito, havia encontrado algo muito mais valioso: um lar, um amor e uma família onde menos se esperava. A faxineira de Vila Progresso e o magnata de Torre Cristal Executive Center haviam derrubado preconceitos, questionado valores sociais e descoberto que a riqueza mais profunda não estava nas contas bancárias, mas no amor que os unia. Clara, a filha deles, era a prova viva de que o amor, em suas formas mais inesperadas, pode ser a maior das heranças, capaz de construir uma família completa e feliz, apesar de todas as adversidades e das convenções sociais. A vida deles, que começou com um abandono e uma proposta audaciosa, floresceu em um jardim de amor e plenitude, reescrevendo o que significava ser uma família, para sempre unidos pela força inquebrantável do afeto. O vento, um sopro quente e poeirento, era o único consolo na pequena kitnet de Lúcia em Vila Progresso. Havia semanas que o mundo dela se desfazia em estilhaços. A cada manhã, o reflexo no espelho do banheiro rachado revelava um rosto mais magro, olhos mais fundos, mas ainda com uma centelha de determinação teimosa. O abandono do pai de seu filho não fora apenas um adeus frio. Fora um golpe devastador, uma negação de futuro, uma afronta à dignidade de uma mulher que nunca pedira nada além de respeito e um amor sincero. A dor da traição era quase tão sufocante quanto o pavor do que viria. O corpo, embora esguio e ágil pela vida de trabalho físico, começava a sentir os primeiros sinais da gravidez. Enjoos matinais roubavam o pouco apetite que tinha, e o cansaço era uma sombra constante. Lúcia não tinha luxo de fraqueza. Cada jornada na Torre Cristal Executive Center era um lembrete cruel da distância entre seu mundo e o dos outros. Enquanto limpava os corredores de mármore impecável e os vidros que espelhavam a metrópole opulenta, ela observava. Mulheres em tailleurs caros com suas bolsas de grife e seus sapatos que pareciam feitos de sonhos, flutuavam em um universo de reuniões importantes e cafés expressos sofisticados. Elas falavam de investimentos, de viagens, de planos para o futuro. Um futuro que para Lúcia era uma tela em branco ameaçadora. O cheiro de desinfetante, antes apenas parte do seu trabalho, agora carregava o amargor da humilhação. Mas era também seu campo de batalha, onde sozinha ela travava sua guerra pela sobrevivência. O pequeno ser que crescia dentro dela era o seu porto seguro, a sua razão para lutar. Nós vamos conseguir, meu amor.
Ela sussurrava para a barriga, em noites insones, enquanto o barulho distante dos carros e das sirenes era a trilha sonora de sua solidão. O aluguel estava atrasado, a geladeira vazia, e o pai que deveria protegê-la havia fugido, deixando-a à deriva em um mar de incertezas. A desesperança ameaçava engoli-la, mas a ideia de desistir era impensável. A dignidade de Lúcia não era um adereço, era a sua armadura. Enquanto isso, em seu próprio reino de vidro e aço, Gabriel Drummond observava. Não era uma observação casual, mas a análise fria e calculista de um homem que construíra um império ao prestar atenção aos detalhes. De sua sala no alto da Torre Cristal Executive Center, com a cidade estendida a seus pés, ele via Lúcia, não como a faxineira invisível, mas como uma figura de fibra inquebrantável. Ele notava o uniforme azul desbotado, a postura ereta mesmo com o balde e o rodo, o cansaço estampado, mas a chama de um espírito indomável em seus olhos. Viu-a tropeçar um dia, quase caindo, e o reflexo automático de proteger a barriga ainda discreta. Aquele gesto tão instintivo e puro chamou sua atenção. Gabriel, apesar de sua vasta fortuna e influência, era um homem solitário. Sua vida era um cálculo constante de números, investimentos e estratégias. Havia alcançado o pináculo do sucesso material, mas sentia um vazio persistente, a ausência de um propósito que transcendesse seus negócios. Não tinha herdeiros diretos, e a ideia de sua fortuna ser pulverizada, seu legado empresarial se extinguir, o inquietava profundamente. Ele precisava de continuidade, de um nome para levar adiante seu império. Mas ele precisava de mais do que isso, embora ainda não soubesse nomear. Ele testemunhava a saga silenciosa de Lúcia, a dignidade com que ela enfrentava a adversidade, a crueldade da injustiça, e uma ideia, inicialmente audaciosa e racional, começou a germinar em sua mente. Ele a abordou em uma tarde cinzenta, no final do expediente de Lúcia. Ela estava exausta, o corpo doendo, a mente pesada com a lista de dívidas. O cartão dourado, com as letras gravadas, parecia brilhar em sua mão. A voz de Gabriel era grave, direta, sem rodeios. A proposta, dita com a frieza de um contrato de negócios, era um choque. Ele queria que o filho dela fosse seu herdeiro. Ele te abandonou grávida? Então esta criança será minha herdeira. As palavras ecoaram em sua mente. Lúcia sentiu um misto de repulsa e um terror gélido. Como um homem podia ser tão pragmático com uma vida humana? A ideia soava como uma transação, uma venda. Seu orgulho, sua fibra, gritaram em protesto. Mas a imagem de seu bebê sem um lar, sem segurança, sem um futuro, sufocava o grito. Ela carregou o cartão de visitas por dias, um peso tangível em seu bolso. Cada dia de trabalho, cada centavo economizado, cada noite insonere, reafirmava a terrível verdade. Ela não podia garantir um futuro para seu filho sozinha. O abandono de seu ex-parceiro não fora apenas emocional, fora financeiro e estrutural. As portas se fechavam. O futuro era um muro intransponível. A proposta de Gabriel não era caridade. Era um pacto, sim, mas um pacto que oferecia um nome, segurança, um lar. Tudo o que ela, em sua mais profunda vulnerabilidade, não tinha. Finalmente, com o estômago roncando de fome e o coração apertado, Lúcia discou o número. A voz de Gabriel atendeu prontamente, como se ele soubesse que ela ligaria. O encontro foi marcado em seu escritório particular, um santuário de poder e frieza. Lúcia sentou-se na poltrona de couro macio, sentindo-se uma intrusa. O contrato de filiação e legado era um calhamaço de páginas, escrito em linguagem legal complexa, redigido por advogados renomados. Gabriel explicou cada cláusula com a precisão de um cirurgião. O bebê carregaria o nome Drummond. Cresceria em seu mundo, na residencial Alto Jatobá, cercado de privilégios. E seria seu herdeiro legítimo. Eu não vou perder meu filho, Lúcia disse, sua voz embargada, a única concessão à sua fragilidade. Eu serei a mãe. Não uma babá, não um anexo. Seus olhos, que Gabriel tanto observara, brilhavam com uma determinação feroz. Ela não venderia sua alma, nem a de seu filho. Gabriel a fitou. Por um instante, a frieza habitual de seus olhos pareceu suavizar-se.
dando lugar a algo que Lúcia não conseguia identificar. Talvez respeito, talvez uma fagulha de compreensão. Lúcia, ele respondeu, sua voz ainda grave, mas com uma nuance diferente. Minha intenção não é roubar seu filho de você. Pelo contrário, é dar a ele uma base sólida, algo que eu sozinho não poderia. E a você, um lar seguro onde possa amá-lo e criá-lo. Eu ofereço a estrutura. Você oferece o amor que nenhuma fortuna pode comprar. O contrato, como verá, garante seu papel de mãe. É para proteger a todos nós, incluindo a criança e a você mesma. Ele revelou que, sem herdeiros diretos, sua fortuna seria pulverizada, seu legado se perderia. Ele precisava de continuidade, de um propósito maior. Lúcia, por trás da frieza das palavras e do formalismo do documento, percebeu que Gabriel também buscava algo que o dinheiro não comprava. Um sentido, um elo, talvez até afeto, embora ele o mascarasse com termos de negócios. Após horas de perguntas e respostas, exausta, mas com uma clareza renovada, Lúcia pegou a caneta. Sua assinatura, ainda que trêmula, era firme em seu propósito. Não era uma assinatura de alegria, mas de um juramento à vida que crescia dentro dela. Ela não estava vendendo seu filho. Estava garantindo seu futuro, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo que lhe era completamente estranho. A mudança para a residencial Alto Jatobá foi como atravessar um portal para outra dimensão. Lúcia se despediu da familiaridade caótica de Vila Progresso, das ruas barulhentas, dos vizinhos que, apesar de tudo, lhe ofereciam um senso de comunidade. A mansão de Gabriel, moderna e imponente, cercada por jardins majestosos, exalava um silêncio que a oprimia. Seus poucos pertences, embalados em caixas de papelão surradas, pareciam diminutos e ridículos em meio aos móveis de design e às obras de arte que adornavam os vastos cômodos. Ela sentia o cheiro do mármore frio e do ar-condicionado, tão diferente do cheiro de comida de rua e de vida que exalava de sua antiga vizinhança. Gabriel a recebeu com sua formalidade habitual, mas também com uma eficiência quase militar. Ele a apresentou à equipe da casa. Dona Odete, a governanta, uma mulher de poucas palavras e olhar inquisidor, que parecia avaliá-la com desconfiança. Os jardineiros, os seguranças. Esta é Lúcia, ele disse, a voz sem emoção. Ela morará conosco agora. Tratem-na com o mesmo respeito que me dedicam. Lúcia sentiu um rubor de vergonha subir-lhe ao rosto. Não era uma empregada, nem uma visita, nem uma esposa. Era uma categoria nova, incompreendida, uma anomalia naquele universo de regras e etiquetas. Ela era a mãe do futuro herdeiro, e isso a tornava um paradoxo vivo. Os primeiros meses na mansão foram um teste de resistência. Acostumada à labuta diária, à autonomia de sua vida simples, ela agora tinha tudo à disposição, mas sentia-se presa, sem propósito. Não havia chão para esfregar, nem louça para lavar, nem roupa para passar. Seus dias eram preenchidos com consultas médicas com os melhores obstetras, aulas de preparo para o parto. Ela até tentou aprender a tocar piano, uma tentativa de preencher o vazio, mas a solidão opulenta dos vastos cômodos a corroía. O brilho do sol nos jardins era lindo, mas a ausência de um trabalho físico, de uma rotina significativa, a fazia sentir-se inútil. Ela caminhava pelos jardins majestosos, as mãos vazias, a mente cheia de pensamentos. Gabriel, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa, quase profissional. Ele trabalhava longas horas, imerso em seus negócios, mas sempre garantia que Lúcia tivesse tudo o que precisava. As refeições eram formais, o silêncio preenchido apenas pelo tinir dos talheres e por conversas protocolares sobre a saúde do bebê ou sobre os acontecimentos econômicos. Lúcia percebia a rigidez em seus ombros, a seriedade em seus olhos, a aura de isolamento que o cercava, mesmo em seu próprio lar. Ele parecia um rei em seu castelo, mas um rei sem rainha, sem um herdeiro ainda, vivendo uma existência de sucesso material, mas de profunda solidão. Com o tempo, pequenas frestas começaram a surgir na muralha de formalidade que os separava. Lúcia, em sua honestidade prática e inquebrantável, não conseguia se calar diante de algumas situações. Certa tarde, enquanto tentava montar um berço que insistira em montar sozinha,
Uma forma de se sentir útil, de preparar ativamente a chegada de seu filho. As instruções complexas e as peças teimosas a deixavam frustrada, quase às lágrimas. Gabriel, que havia acabado de chegar do trabalho, a observou por um instante, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela e, com uma paciência inesperada, a ajudou a encaixar as peças, seus dedos longos e fortes, mostrando uma habilidade surpreendente. Foi um momento simples, mas significativo, de trabalho compartilhado e silêncio compreensivo, uma ponte construída sem palavras. Em outra ocasião, Lúcia, sentindo falta do contato com a natureza e do barulho da vida real, pediu para o motorista levá-la a uma feira de rua. Ela voltou com uma sacola de frutas frescas e ervas aromáticas, sentindo-se revigorada, com um brilho diferente nos olhos. Ao vê-la preparando um chá com as ervas colhidas, o aroma invadindo o ar perfumado da sala de jantar, Gabriel se aproximou. — O que é isso? — perguntou, a curiosidade genuína em sua voz. Lúcia, com um sorriso, explicou os benefícios de cada erva, falando da sabedoria popular de Vila Progresso, de como sua avó a ensinara. Gabriel a ouvia com atenção, fazendo perguntas sobre sua vida, sobre seus sonhos antes do abandono, sobre as dificuldades que enfrentara. E Lúcia, surpreendendo-se, começou a se abrir. Falou da esperança que tinha, da alegria de ser mãe, da dor do abandono, mas também da resiliência que a empurrava para frente, da sua fé inabalável no futuro. Nesses pequenos momentos, Lúcia começou a ver um lado diferente de Gabriel. Não apenas o milionário austero, mas o homem que observava o mundo com uma perspicácia aguçada, que era capaz de um altruísmo não convencional e que talvez também estivesse aprendendo a navegar essa nova e estranha parceria. Ele começou a enxergar nela não apenas a mãe de seu herdeiro, mas uma mulher de fibra e alma. A notícia do arranjo incomum não demorou a se espalhar como um rastilho de pólvora pela Vila Progresso e, em seguida, pelos corredores da elite. Gabriel, o enigmático magnata que nunca se casara ou tivera filhos, de repente teria um herdeiro, nascido de uma faxineira que ele havia resgatado. Os jornais de fofoca e as colunas sociais fervilhavam. O herdeiro de aluguel, a Cinderela da limpeza, o milionário e a mãe solteira. Um escândalo no jet set. O choque de mundos, antes restrito à mansão, explodia agora na esfera pública. Lúcia, pela primeira vez, sentiu o peso esmagador do escrutínio social. Comentários maldosos, olhares de curiosidade e desprezo a seguiam em todo lugar. Alguns a viam como uma oportunista, uma aventureira, outros como uma coitada, uma peça no tabuleiro de xadrez de um homem rico. A dignidade de Lúcia foi posta à prova como nunca antes. Ela aprendia a endurecer, a filtrar o barulho externo, a focar apenas no que importava, seu filho. A personificação de todo o preconceito e desdém chegou na forma de Cecília, a mãe de Gabriel. Uma socialite antiga e implacável, com uma fortuna própria e um sobrenome que exalava tradição e poder. Ela invadiu a mansão em uma tarde ensolarada, sem aviso prévio, como um furacão vestido em seda e joias. Seus olhos azuis, antes gentis, agora